sejam bem-vindos. Tô dando só um minutinho aí, sentindo essa música que fez muito parte de todo o meu processo, né, desse despertar. Tudo vai contribuindo, né? Tudo é contribuição, e essa música foi contribuição em toda a minha jornada também. Então, eu tinha pensado em começar com outra, mas eu senti que não. Tinha que ser essa porque faz parte. Até o que a gente escuta faz parte do nosso processo. E essa música, esse louvor fez muito parte de todo o meu processo, porque eu queria muito viver algo novo, né? Eu desejava muito viver algo novo. E quando a gente deseja, tudo colabora, né? Desde que a gente faça o movimento. E esse louvor, essa música fez muito parte do meu movimento, do meu momento, né? Eu cantava com o coração mesmo, eu cantava com a minha alma, eu desejava algo novo, eu queria algo novo, eu queria viver a experiência de algo novo. Então, né, diz muito sobre tudo isso. Mas eu vou ir baixando aqui o volume para nós iniciarmos no nosso assunto, no nosso tema. Depois vocês podem colocar para vocês ouvirem, porque é espetacular essa música. É muito maravilhosa mesmo. Ela faz nos sentir próximas, né, de Deus, e faz a gente desejar esse algo novo, esse novo na nossa vida. Mas eu vou ir baixando aqui para que eu não perca, né, a minha linha de raciocínio, porque senão eu entro na música e não consigo me concentrar, porque eu amo mesmo a música. E hoje está sendo muito especial estar aqui porque, né, 2 meses depois, quase 3 meses depois da minha última live, que foi assim um dos momentos mais difíceis para mim. Eu estive aqui, fiz aquela live porque eu tinha firmado aquele compromisso e eu não queria desonrar, mas eu não consegui passar a mensagem que eu queria passar naquele momento. Era um assunto que eu tinha estudado pra caramba, eu estava super empolgada pra falar, mas no momento que chegou o dia da live eu não tinha forças, eu não tinha energia, eu não consegui passar a minha mensagem, porque eu estava vivendo um processo muito interno. Então estar aqui hoje, né, 2 meses, quase 3 meses depois, para falar com você sobre isso é muito especial, está sendo muito especial, porque é a prova de que todo o processo, né, o nosso despertar, ele não é algo fácil, ele não vai ser algo gostosinho, mas ele é algo necessário quando nós nos propomos a passar por isso. Quando nós queremos viver algo novo, a gente vai precisar renunciar ao velho, a gente vai precisar deixar algumas coisas de lado. E isso é fácil? Não, não é. Muitas vezes é muito dolorido, é um processo doloroso, não é um processo gostosinho, não é um processo, mas é um processo que nos leva ao suave, ao leve, ao prazeroso. Então, são processos que nós precisamos passar. E como que nós iniciamos esse processo? Como que começa esse processo de despertar? Né? Dessa vontade de viver algo novo, como falava na música. Começa nos nossos incômodos. Começa quando a gente não vê mais muito sentido na vida que nós estamos levando. Eu tinha uma vida que não era uma vida maravilhosa, mas não era uma vida ruim, não era uma vida ruim, eu tinha uma vida bem normal, digamos assim, só que quando nós temos aquele incômodo, sabe, que a gente não consegue entender de onde vem, aquele incômodo interno, que acontece qualquer coisa, nos desestabiliza, nos deixa mal, a gente não consegue controlar muito bem as nossas emoções, o que a gente sente, a forma com que a gente age às situações, reage ao que as pessoas fazem com nós. Quando começa todos esses incômodos é porque já começou um movimento que ele é interno e a gente ainda não percebeu. E muitas vezes a vida começa a nos levar para muitos momentos, para muitas situações, para muitas pessoas que cada vez aumentam ainda mais essa insatisfação e a gente não consegue entender o porquê que parece que tá tudo dando errado na nossa vida. Não tem os momentos que parece que assim
tá caindo, tá desabando o mundo na nossa cabeça, tá tudo dando errado. É os movimentos que estão começando a acontecer, né? Essa semana, né, esse final de semana e hoje, veio muito uma frase, eu até dividi com as gurias hoje à tarde, que nós estamos aqui na Terra de passagem, mas nós não estamos de passeio. Nós não estamos aqui a passeio. A vida, ela pode ser divertida, ela pode ser leve, ela deve ser, né, prazerosa, gostosa de viver, mas nós não estamos aqui a passeio. A gente veio aqui para olhar para muitas questões, e esses incômodos que nós sentimos fazem parte desse processo, porque se tem uma situação que está incômoda, se tem uma pessoa que te incomoda, é porque você tem algo para olhar. Tem algo naquela situação. Nossa, tem um barulhão passando aqui, mas vai passar. Tem algo naquela situação, tem algo naquela pessoa, tem algo ali que você precisa olhar. Você precisa entender por que aquela pessoa, por que aquela situação se desestabiliza de tal forma. Né? E esse é o movimento que nós precisamos fazer. Nós precisamos olhar para tudo isso e entender por que essas coisas acontecem. Então, como eu estava falando, né, eu sentia um incômodo muito grande. Em várias situações, com várias pessoas, eu vivia num extremo assim de estresse, de raiva, de não conseguir controlar mesmo as situações, e aquilo era um incômodo muito grande. Só que quando nós estamos vivendo esses incômodos, essas situações, a gente não consegue ver saída. Nós não conseguimos ver a saída para isso. Porque a gente acha que é isso daqui, que a vida é incomodação, é boleto para pagar, é você acordar e ir trabalhar em algo que você detesta, com aquele chefe que você detesta, e tudo, né? Nós temos a tendência a achar que não, a vida é isso, a vida é dificuldade mesmo, a vida são coisas ruins o tempo todo, e não é, não deve ser. Só que para nós chegarmos em um outro extremo, digamos assim, né, que é da leveza, que é da felicidade, que é da alegria, nós vamos ter que tirar muitas camadas, né? Nós vamos ter que começar a tirar esse véu peraí, o que faz sentido e o que não faz. Eu sempre falo muito isso, né? Toda live eu falo, tá, mas o que faz sentido e o que não faz? É porque é exatamente isso. Muitas vezes nós estamos vivendo uma vida que não faz sentido para nós. E eu até ouvi de uma pessoa, agora há poucos dias, que ela falou bem assim: Ana, até ontem você trabalhava no financeiro de uma empresa e agora você é terapeuta. Tipo, como assim? E eu fiquei pensando muito nisso, porque não é como assim, tipo, não é do dia pra noite que as coisas acontecem. Já vai para 3, 4 anos que eu estou nessa caminhada, mas eu precisei passar pelo processo, eu precisei olhar para tudo isso, eu precisei me desconstruir para me construir, para me conectar com o que fazia sentido para mim. Não foi de todo ruim, até certo ponto eu gostava do que eu fazia, eu gostava do meu trabalho, só que chegou um momento que não fazia mais sentido. Aquilo não fazia mais sentido para mim. E quantas pessoas estão vivendo isso de não fazer sentido? Da vida não está mais fazendo sentido, o trabalho não faz mais sentido, o relacionamento não faz mais sentido, o círculo, né, de amizades não faz mais sentido, e a pessoa não consegue sair daquilo ali porque ela não consegue entender qual é o verdadeiro sentido, com o que ela se conecta. Por exemplo, eu comecei, logo ali no início do meu processo, eu me conectei com os cristais, mas não foi que eu dormi e acordei, meu Deus, estou apaixonada por cristais. Não, eu já tinha esse fascínio desde criança. Desde a minha infância, eu era louca por pedras e eu colecionava, eu tinha mais de 100 pedras, né, quando eu era pequena, quando eu era criança. E por incrível que pareça, eu morei durante um tempo em um sítio em que a estrada que ia para esse sítio era cheia de pedras, uma mais linda que a outra, e eu catava todas. E então eu já tinha isso como essência. As plantas também era algo que eu já tinha como essência, só que eu tinha me desconectado disso. Durante o nosso processo, quando nós vamos crescendo, né, nos tornando adultos, passamos a ter que viver das nossas obrigações, né, que é estudar,
que é trabalhar, que é, né, ter sucesso na vida, que é outra coisa que nós precisamos aprender o real significado de sucesso e prosperidade, porque na cabeça da maioria das pessoas, sucesso e prosperidade é só dinheiro, e não é sobre isso. Não é sobre isso. É muito além disso. E então eram coisas que eu já era muito apegada, que já faziam parte da minha essência, que já faziam parte da minha vida, mas que eu havia me desconectado. Que durante um tempo aquilo havia se perdido, em algum momento se perdeu, e eu apenas me reconectei com tudo aquilo ali. Então, sim, há muitas camadas que a gente precisa ir retirando até nos conectarmos, né, com um que de fato faz sentido para nós. E esses incômodos fazem parte desse despertar. Só que nós precisamos estar dispostos a passar por tudo isso, a olhar para tudo isso, porque o despertar espiritual, ele possui alguns estágios, e logo eu vou entrar nesse assunto, quais são esses estágios, para ver se vocês conseguem se identificar em algum deles, né? Ou se vocês já passaram por isso. Mas eu queria perguntar aqui, para vocês que estão aqui, tem alguma situação, tem alguma pessoa que incomoda, que tá gerando esse incômodo em vocês? Será que hoje tem algo que vocês gostariam de olhar, de fazer diferente, ou de pensar diferente? Tem algum incômodo? Porque isso diz muito sobre as situações que a gente está vivendo, né? Então eu queria que vocês interagissem comigo, para eu não ficar aqui falando igual uma doida sozinha, tá? E deixa eu só tomar uma aguinha. E durante todo esse processo, né, de despertar, de buscar coisas novas, de querer coisas novas, vão ter muitos momentos, vão existir momentos que a gente vai duvidar do processo, que a gente vai duvidar da nossa capacidade, que a gente vai achar que não vai dar conta. Vai ter muitos momentos que a gente vai querer esquecer tudo que a gente olhou, tudo que a gente já trabalhou, tudo que a gente aprendeu, porque é uma busca que não tem fim. Não é um caminho que você começa, fiz uma coisa, parei, ok, tá tudo certo. Não. É uma busca constante. Nós precisamos sempre estar buscando, sempre olhando, sempre curando, sempre tirando essas camadas para cada vez nós nos aproximarmos mais. Deixa eu ver o que a Su colocou aqui. É um caminho difícil de desconectar da opinião do outro e nos auto-julgarmos como base da expectativa do outro, né? Se você não tivesse se permitido autoconhecer, essa luz não chegaria a quem precisa. Exatamente. Até porque eu estava num estágio, antes de passar por todo esse processo, que eu falava o tempo todo que eu odiava pessoas. Eu, de fato, eu não conseguia mais ter um convívio social. No meu trabalho era totalmente desafiador, porque eu precisava lidar, eu precisava falar com pessoas, eu precisava, e eu não conseguia mais, eu não estava mais conseguindo, eu não dava mais conta de viver aquilo, aquela situação. Só que ao mesmo tempo, você sabe que precisa mudar, você quer, e você tem muito medo. Porque você não sabe pra onde ir, você fica totalmente perdido, totalmente sem direção. Né? Não é um negócio que você dorme e acorda, não, eu vou fazer isso e tá ok. Não, é de fato um processo, é uma caminhada que a gente precisa, passo a passo, até a gente conseguir encontrar algo que faça de fato sentido pra nós. Só que esse caminho, você até consegue até certo ponto percorrer sozinho, mas eu não recomendo. Eu recomendo fortemente que você encontre alguém que faça sentido pra você, com o qual você se conecte e peça ajuda, porque muitas dúvidas surgirão, muitos questionamentos, muitos momentos dolorosos mesmo, que a gente vai precisar dessa acolhida, que a gente vai precisar de algo, de alguém que nos pegue pela mão e nos auxilie nesse processo, porque não é algo fácil, é algo doloroso. E eu falo por experiência própria. Vocês lembram, quem tá aqui há mais tempo, né? Ali em novembro, outubro para novembro, né? Tudo que eu passei. Não foi fácil olhar para todas aquelas dores, não foi fácil olhar para todas aquelas sombras, não foi fácil reviver aquelas dores, mas fazia parte do processo.
Eu precisava olhar, eu precisava revisitar, porque eu precisava tirar mais essa camada. Porque essa camada, ela estava me impedindo muito de viver esse meu processo do despertar espiritual. Tanto que espiritualidade, que falar sobre isso, não era algo que eu cogitava. Eu cogitava continuar trabalhando com a inteligência emocional, que era algo que faz ainda, é o que queima no meu coração. Eu amo inteligência emocional. Mas falar sobre espiritualidade não era algo que fazia sentido para mim naquele momento, porque eu já havia vivenciado, eu sabia que existia, eu sempre fui uma pessoa de muita fé. E aí vem outra coisa, né, de até ontem você trabalhava no financeiro e hoje você é terapeuta. Não, desde a minha infância eu já tenho isso. Desde criança eu era a pessoa, e na minha adolescência, ali no início da juventude, eu era a pessoa que as pessoas me ligavam para pedir oração. Eu era a pessoa que as pessoas ligavam para pedir conselho, ou para desabafar, ou para conversar, ou para falar, Ana, eu tô passando por isso, o que você acha, tal. Muitas vezes eu nem precisava falar nada, eu só ouvia. Só de ouvir a pessoa, só da pessoa mesmo verbalizar o que ela estava sentindo, né, aquilo já bastava. Então não é uma coisa que do dia pra noite você dormiu de um jeito e acordou de outro, não. Tudo faz parte do processo e tudo faz parte dessa conexão que nós precisamos ter com o que de fato faz sentido para nós. E né, quanto mais a vida ela tá desafiadora, pesada, difícil, complicada, é porque mais afastada do seu próprio processo, do seu próprio despertar espiritual você está. Então quanto mais longe você estiver do caminho que você veio aqui, né? Como eu disse antes, a gente não tá na Terra a passeio, a gente tá de passagem, mas a passeio não. Nós viemos para olhar e para curar muitas situações. Então, quanto mais desafiador estiver, quanto mais difícil, é porque você está afastada desse caminho. Quando você estiver no caminho, vai ficar fácil? Não vai ficar fácil, mas muda muito, porque você consegue, mesmo com as dificuldades, você consegue trazer a leveza, você consegue trazer a alegria, porque você vê sentido no que você está vivendo. Por mais que doa, mas é uma dor que você consegue suportar, consegue passar e consegue... Não, eu vejo propósito nisso, eu entendo por que isso está acontecendo. Então, mesmo que doa, é uma dor com sentido. Faz sentido pra vocês o que eu estou falando, gente? Tá fazendo sentido pra vocês? Me contem, por favor. E, né, todo esse processo, ele tem alguns estágios. E agora eu vou pegar o meu outro caderno, porque eu sou a pessoa que tem vários cadernos e várias anotações, para nós falarmos um pouco sobre esses estágios. Eu quero dividir com vocês, né? E vocês vão me contando em qual estágio vocês estão, se vocês já passaram por alguma dessas fases, como que está aí para vocês. O primeiro estágio, então, que a gente passa nesse processo de despertar... Primeira coisa, deixa eu falar... Se você está aqui, se você está me ouvindo, é porque, de alguma forma, já despertou essa curiosidade. Então, o seu despertar já começou. Começa a ficar atento aos sinais aí, porque, olha, não é à toa. Não é à toa que você está aqui. Deixa eu ver o que a Su falou aqui antes de eu começar a falar sobre os estágios. Os traumas que trazemos da infância, as palavras que ouvimos, por vezes colaboram para não seguirmos o caminho do coração, da nossa alma. Com certeza. Com certeza. Por quê? Porque nós fomos criados para dar certo na vida, né? Para crescer, para estudar, para trabalhar. E sempre ouvindo que, né, a vida é muito difícil, que a gente tem que ralar muito, que a gente tem que batalhar muito. Então são algumas programações que vão sendo implantadas em nós e que muitas vezes não se conectam com a nossa essência de fato. Né? Não se conectam com o que a gente veio aqui para viver. E muitas vezes também tem algumas situações que a gente, né, acaba ignorando. Tem pessoas, tem coisas que a gente precisa olhar e a gente simplesmente deixa de lado, vai descartando, né? Então, sim, né, tudo isso ele vai criando, formando essas camadas que a gente precisa ir tirando ao longo do nosso processo. Então, falando sobre os estágios do despertar espiritual, o primeiro estágio é começar a se questionar. Você começa a questionar. Tá, mas será que isso que eu tô vivendo era isso mesmo que era pra viver?
Tá, mas será que isso que aconteceu é um sinal? Tá, mas será que faz sentido isso tudo? Começa os questionamentos. Você já se pegou se questionando algo? Se questionando sobre, né, até mesmo sobre, tá, mas a tal pessoa, será que aquela pessoa faz sentido na minha vida? Será que a energia daquela pessoa tá me fazendo mal mesmo? A energia é ruim? Então são alguns questionamentos que começam a passar na nossa cabeça. A gente começa a questionar algumas coisas que antes a gente só vivia ali e não dava bola pra nada disso, né? A gente só ia vivendo. Porque nós fomos programados também para entrar num piloto automático, né? De acordar e trabalhar e pagar conta e viver e esperar o final de semana. E é isso, a gente não aprende a questionar as coisas. E uma coisa, que até é uma polêmica, mas é que às vezes precisa ser falado, a gente não foi programado também para questionar a religião, né? Se tudo que é pregado de fato faz sentido, e de fato aconteceu, e de fato é aquilo. Então, são algumas coisas que nós começamos a nos questionar. O segundo estágio do despertar, a gente começa a ter umas intuições. Só que nessa fase, nesse estágio, que é o segundo ainda, a gente começa a achar que é paranoia da nossa cabeça. A gente sabe, sente algumas coisas, mas não, isso daí é coisa da minha cabeça, ó, tô ficando bitolado já. Vocês já tiveram alguma intuição? E vocês já confirmaram isso? Tipo, ai, não queria ir em tal lugar. Não, mas eu vou porque eu prometi pra fulano de tal que eu ia. Então eu vou ir. Aí chega lá e acontece, né? Vocês já confirmaram isso? Vocês já tiveram alguma intuição que se confirmou? Então isso é também um estágio do despertar espiritual, porque a gente começa a ter, né, uns insights, algumas coisas ali e faz parte, tudo faz parte. A terceira fase, o terceiro estágio é os afastamentos. Você já sentiu que alguma pessoa já não faz mais tanto sentido assim? Aquela amizade que você tinha adoração, que você amava, ou até mesmo alguém mais próximo, algum parente, família, e parece que desconectou. Porque acontece muitos afastamentos. Principalmente quando a gente tá nessa caminhada, muitas pessoas, elas começam a olhar pra nós assim, tipo, meu Deus, essa daí ficou doida. O que essa daí tá falando? E quando a gente começa a questionar, também muitas pessoas acham que aquilo não faz sentido. E ali já começa esse processo de afastamento. E muitas vezes a gente sofre muito, né? Porque nós somos apegados, principalmente a pessoas que nós gostamos. E quando chega nessa fase que já começa a desconexão, já começa uma parte, né, do sofrimento, porque nós somos muito apegados e nós não queremos deixar ninguém para trás, digamos assim. Quando a gente começa a aprender algo novo, e principalmente quando aquilo faz muito sentido para nós, isso até foi uma desconstrução muito grande que eu precisei fazer, porque quando eu comecei nisso, né, em todo esse processo, nisso tudo, eu queria levar todo mundo comigo. Quando eu fiz a minha formação em inteligência emocional para ser mentora, eu fiz uma lista com o nome das pessoas que eu amava, que eu queria ajudar, porque eu sabia que aquela pessoa precisava, porque ia transformar a vida dela. E será que a pessoa queria? Será que a pessoa estava disposta? Na maioria dos casos, não. E tá tudo bem, nós não temos como interferir no processo do outro. Se não está no momento, se não faz sentido para a pessoa, não tem o que nós fazermos. Nós estamos aqui para nos curarmos, para olharmos para tudo isso e entender que cada um vai ter o seu processo, cada um vai ter o seu momento, cada um não tem como nós vivermos o processo do outro, né? E muito menos não tem como a gente mudar ninguém. Então, já começa a colocar isso na sua cabeça. Você não consegue mudar ninguém. Você não consegue mudar. Muitas vezes tem algumas pessoas que me chamam e falam: ai, Ana, eu preciso que você faça isso pelo meu pai, pelo meu marido, pelo meu filho, pelo meu... Tá, mas e a pessoa, ela aceitou? A pessoa quer? Porque eu não posso interferir no livre-arbítrio da pessoa. Eu não posso simplesmente, né, ir lá e fazer algo se a pessoa não quer. Não faz parte da ética profissional, não faz parte... A espiritualidade não trabalha dessa forma.
eles são tão amorosos que eles respeitam todas as nossas vontades, independente de religião, de tudo. Todos já ouviram falar no nosso anjo da guarda, né? O nosso anjo da guarda, ele está o tempo todo do nosso lado. Só que se você não chamar, se você não pedir, ele não pode interferir, ele não pode fazer nada. Claro, ele não vai deixar nós totalmente desamparados, mas eles não fazem nada se nós não clamarmos, se nós não pedirmos. Jesus Cristo veio na Terra e ele ajudou quem? Quem estava disposto, quem queria, quem buscava, né? E nós, da mesma forma, da mesma maneira, não tem como a gente ajudar alguém que não quer ser ajudado, simplesmente não tem. E muitas pessoas estão vivendo esse processo, estão nessa busca, mas não estão dispostos a fazer o que precisa ser feito. Uma coisa que eu sempre falo, o Reiki, né, a terapia Reiki, ela é algo que nos traz muita clareza de coisas que nós precisamos soltar, de emoções, de momentos, de luto, de pessoas, de tudo isso, nos traz essa clareza. Só que se a pessoa não decidir fazer o movimento, a energia ela vai trabalhar até onde ela tem para trabalhar. Só que o movimento precisa ocorrer da pessoa também, né? Porque a energia sozinha em si, ela não faz milagres. Nós precisamos fazer os nossos movimentos. Deixa eu ver o que a Su colocou. E é bom, né? A nossa energia vai mudando e as pessoas que não se afinam vão saindo das nossas vidas e chegam as que agregam e as que vão receber algo necessário. Exatamente isso. É como se ocorresse o movimento das cadeiras, né? Tudo o que não ressoa mais vai saindo. Assim, eu vou dar um exemplo. Assim como no meu perfil. O meu perfil, ele chega e sai pessoas o tempo todo. O tempo todo tá chegando pessoas, o tempo todo tá saindo. Por quê? Porque chega um momento que não ressoa, não faz mais sentido, né? Que não faz mais sentido pra pessoa estar ali. E está tudo bem. Está tudo bem. Então, né, o terceiro é os afastamentos. Finalizando esse ponto, se tiver alguém, mesmo que você ame muito, muito, muito essa pessoa, mas se a pessoa se afastar, respeita o momento da pessoa, né? Agradeça tudo que vocês viveram e honre a vida dessa pessoa, mas agradeça, honre e solte. Porque não faz sentido nós mantermos ninguém à força, digamos assim, na nossa vida, né? As pessoas, elas precisam ser livres, assim como nós somos livres para fazer as nossas escolhas, para tomar as nossas decisões, para pedir ou não ajuda, né, do nosso anjo, da espiritualidade, de tudo em si. As pessoas também têm o livre-arbítrio de querer ou não estar próximos, então tá tudo certo. O próximo estágio, então, o quarto estágio, é questionando a própria vida e a própria realidade. Vocês já se questionaram? A gente começa a ter muitas reflexões, a gente começa a refletir sobre muitas coisas e a gente começa a ter vontade de soltar, né? E soltando coisas que não fazem mais sentido. Não faz mais sentido na nossa vida, não faz mais sentido na nossa realidade, não faz mais sentido para nós. A gente começa a questionar um monte de coisa e mais uma vez vem o apego, né? Assim como lá no outro estágio vem o apego também, que muitas vezes nós temos. Nós sabemos que aquilo não vai nos fazer bem, que aquilo não vai agregar para nós, mas nós ficamos apegados. E faz parte também do processo, mas nós precisamos soltar tudo o que não faz sentido, porque se tem algo na sua vida que tá ali, mas que não está mais fazendo sentido, você entende que esse lugar está ocupado? É a mesma coisa. Eu vou contar uma fofoca aqui pra vocês, mas eu não vou citar nomes, né? Óbvio. Uma pessoa veio e falou: eu queria tanto viver um relacionamento, né? Uma pessoa bacana, que me entenda, que agregue, não sei o que, mas fica com os contatinhos. O lugar está o quê? O lugar está ocupado. Então, como que você vai abrir espaço pro novo chegar se aqui está ocupado? Nós precisamos abrir espaços, então se questionar faz parte, mas nós precisamos questionar, entender se faz sentido e não faz e começar a soltar.
Um exemplo é as nossas roupas no roupeiro, que a gente tá lá com o roupeiro abarrotado de coisa, um monte de coisa que nem serve mais, ou um monte de coisa que tá grande, precisa ajustar e a gente não leva pra ajustar, e assim a gente fica. Tá o quê? Ocupando espaço, acumulando energia. Nós não devemos fazer isso, ó. Tira, solta, abre espaço pro novo, abre espaço pra energia circular. Quinto passo, meu Deus, eu acho que talvez eu vou ter que deixar o resto dos passos pra próxima live. Deixa eu só ver o que a Su colocou aqui. Às vezes até sonhos começam a mostrar as coisas. Calma, Su, não pule etapas, não pule estágios, eu vou chegar lá, eu vou chegar nos sonhos. Inclusive é esse passo, tá tudo certo. É o quinto passo, sonhos mais lúcidos. Sim, os nossos sonhos começam a nos mostrar. Muitas vezes nós temos sonhos e a gente não consegue ver sentido naquilo, a gente não consegue entender, a gente sonha cada coisa, né? Eu, pelo menos, sou uma pessoa que sonho muito e muitas vezes eu não vejo muito sentido, mas os nossos sonhos, eles têm mensagem, sim, eles têm. Deixa eu ver o que a Su colocou aqui. E a vida às vezes fica estagnada e não sabemos o porquê. Exatamente, é energia totalmente ali acumulada, totalmente travada na nossa vida. A sincronia tá grande aqui. E era esse ponto mesmo, é os sonhos, né? Alguns detalhes começam a nos chamar a atenção. No meu processo, eu lembrei que há muitos anos eu sonhava sempre com uma mesma casa. Independente da história que ocorresse, independente dos personagens que estivessem naquele sonho, eu sempre sonhava com uma mesma casa. E eu já tinha falado com algumas pessoas sobre esse meu sonho, sobre essa imagem, essa cena, essa casa. E eu não entendia, mas durante muitos anos eu sonhei com a mesma casa. E durante todo o meu processo de autoconhecimento, de desenvolvimento, de despertar, eu descobri que aquela casa que eu sonhava era uma casa onde eu tinha vivido quando eu nasci, né? Ali, quando eu nasci, eu morei naquela casa. Então, eu era muito pequena. Era uma memória totalmente inconsciente que a minha criança estava tentando me mostrar, né? Que eu tinha muitos traumas ali. Eu carregava muitas dores. Muitas das minhas feridas, muitas das minhas dores, dos meus traumas foram projetados, digamos assim, foram criados naquele momento, naquele lugar. E eu precisava olhar para aquilo, e eu precisava dar um novo significado, eu precisava ir naquela casa. Agora eu estou falando de um processo um pouco mais aprofundado, digamos assim. Mas a gente já tá lá no quinto passo, né? Então a gente já aprofundou um pouco. Mas já acolhei de fato essa criança, porque muitas das nossas dores, muito do que a gente vive na nossa vida adulta é uma projeção do que a gente viveu quando criança, né? Dessas dores que nós trazemos para a vida adulta. Então, não ache que o seu sonho é besteira. Não descarte. Não ache, não, nada a ver, eu sonhei com... Não, tudo faz sentido e tudo está conectado. Use uma ferramenta que é muito poderosa, que é essa daqui, ó. Tem um caderninho. Quando você acorda, nossa, sonhei tal e tal coisa hoje. Anota, vai anotando, porque em algum momento aquilo vai fazer sentido. Em algum momento aquilo vai te ajudar em algo, né? E eu lembro que quando eu era adolescente, um dia uma amiga minha chegou e falou assim: eu preciso falar com você, só que não vai dar pra ser hoje, tem que ser amanhã. Eu falei, ok. Aí eu fui embora, eu dormi e eu sonhei exatamente o que ela ia me falar. E no sonho eu perdoava ela, porque ela ia me contar algo que ia me ferir, mas no sonho eu perdoava. E no outro dia, quando eu encontrei com ela, ela me contou, e daí eu falei, eu sabia, porque eu sonhei. Tipo, umas coisas bem loucas, né? Mas aconteceu. Eu sonhei exatamente o que ela ia me falar. E eu falei pra ela, olha, se no sonho eu te perdoei, então eu te perdoo. E ficou tudo bem. Aí talvez se eu não tivesse percebido isso, eu ia dar importância apenas pro meu ego e não ia perdoar. E talvez a gente não teria vivido tantas coisas que nós vivemos juntas, né? Então, nós precisamos estar mais abertos a tudo isso. A sentir isso, a vivenciar isso no nosso dia a dia. E o sexto passo de toda essa caminhada
do despertar, no 6º passo já começa a dar uma aliviada, que é o quê? Os relacionamentos, as relações mais saudáveis. Por quê? Porque a gente já se questionou, porque a gente já viu o que faz sentido e o que não faz, o que ressoa com a gente e o que não ressoa. A gente começa a fazer todos esses questionamentos, começa a olhar para um monte de coisa e já começa os afastamentos e a gente faz o quê? Solta e abre espaço para o novo. Quando a gente abre espaço, as coisas começam a movimentar e os nossos relacionamentos, as nossas relações também passam por essa movimentação. E você vê que talvez ir naquele barzinho, ir naquela balada, ir naquele happy hour que você vai, não tem mais aquelas conversas que te agradam, não faz mais sentido. Mas você, quando você deixa de ir nesses lugares, você se conecta com outras pessoas que já têm uma vibe mais parecida com a sua, que já falam, já vivenciam experiências e coisas que você gosta de viver, o que você gostaria de estar vivendo, e assim vai acontecendo toda essa movimentação, né? E vem pra colaborar ainda mais com isso de fazer sentido. E um ponto muito importante sobre as relações saudáveis. Para nós termos relações saudáveis, nós precisamos nutrir o nosso amor próprio, né? Nós precisamos estar bem com nós mesmos para que a gente consiga estar bem com os demais, né? A gente não consegue olhar para as pessoas e sentir o amor que elas estão nos transmitindo ou transbordar o amor que a gente gostaria se nós não estivermos bem. Nós não conseguimos ter conversas agradáveis, nós não conseguimos vivenciar momentos especiais se nós não estivermos bem. Então nós precisamos nos olharmos, nos curarmos, nós precisamos estar bem com nós mesmos, olhar lá dentro mesmo, sabe? Para que a gente consiga manter esses relacionamentos saudáveis, para que a gente consiga nutrir e consiga sentir tudo que o outro está nos entregando. Então faz muito... Nossa, me fugiu aqui o que eu ia falar, mas nós precisamos estar bem para transbordar tudo isso. O 7º passo, então, eu vou dar uma acelerada aqui. O 7º passo é os hábitos edificantes. A gente começa a perceber que muitas coisas já não fazem mais sentido, né? E a gente começa a entender também que o nosso corpo é o nosso templo e a gente passa a ter vontade de cuidar. Porque numa vida mais sem regras, mais desregrada, numa vida que nós vivemos geralmente, a gente come qualquer coisa, a gente não se hidrata, a gente não faz exercício físico, a gente não faz exames, check-up, tudo isso. Não, a gente só vai vivendo. E chega um momento que a conta chega, né? Só que quando nós estamos nesse processo de nos olharmos, a gente passa a se preocupar com essas coisas. Poxa, se a gente tá aqui, se a gente veio aqui para olhar para um monte de coisas, se a gente veio para de fato buscar uma vida que faça sentido, uma vida leve, uma vida prazerosa, por que que eu não vou cuidar do meu veículo? Porque o nosso corpo é o nosso veículo. Aí se o nosso veículo começa a dar defeito, não vai pra frente, né? Então nós precisamos cuidar, precisamos olhar para esses hábitos edificantes. 8, o 8º, foco no agora. Depois de todo esse processo, de todo esse percurso, a gente já entendeu que o passado, ele é lugar de referência, a gente não pode viver lá no passado. A gente não pode mais cultuar as nossas dores, os nossos traumas. A gente já entendeu que a gente precisa soltar, que a gente precisa limpar, que a gente precisa dar um novo significado e a gente passa então a querer estar no presente, a viver de fato a nossa vida, entendendo também que o futuro ele ainda não chegou, né? E a gente precisa sim pensar em um futuro melhor, mas a gente não precisa viver na pré-ocupação, né? Se preocupando do que pode ou não acontecer. A gente precisa viver o agora, a gente precisa estar presente. Então a gente ajusta, é como se a gente ajustasse a lente, né? Eu falo isso muito na mentoria, sobre essa necessidade de nós ajustarmos a nossa lente. Tira o foco do passado, tira o foco dos traumas, das dores. Vamos focar agora no que a gente pode fazer agora, o que a gente pode construir agora, como que a gente pode moldar, montar um futuro muito melhor. Porque a mentoria, assim como na minha vida,
como todo esse processo que eu passei foi o quê? Uma desconstrução. Você vai lá, você desconstrói tudo isso para que você possa construir de novo, construir novamente com peças que façam sentido, né? Com peças que vão ter ali uma base, um alicerce que vai de fato fazer com que seu futuro, a sua vida seja com muito mais sentido, que seja de fato algo que você queira viver e que não você esteja só sobrevivendo, não é só ali levando, empurrando com a barriga. Nono, né? Vou acelerar. Novas habilidades, né? Depois de passar por tudo isso, por todas essas etapas, a gente começa o quê? A se interessar por coisas novas, a se interessar por novos conhecimentos, a se interessar por o que será mais que eu posso agregar, o que será mais que eu posso aprender para ir, né, trazendo cada vez mais essas facilidades. E é aquilo, o processo do despertar, assim como o autoconhecimento, assim como toda essa busca que nós temos, é algo que não termina. Nós precisamos estar sempre ali, sempre ali, sempre ali. Eu tô desde 2020 e eu sempre tenho algo para olhar, eu sempre tenho algo para curar. Vocês viram como eu fiquei no final do ano? Não é porque eu sou terapeuta que os processos são mais fáceis ou são mais gostosos. Não, eu passo os mesmos processos. E esses dias alguém me perguntou, Ana, qual é o seu diferencial das terapias? É que eu só falo e eu só vendo o que eu vivi, o que eu vivenciei. Tanto que algo que eu vou mostrar para vocês amanhã foi algo que eu vivi muito processo. Aí eu não falo sobre nada que não faça muito sentido para mim, que de fato não tenha impactado muito a minha vida. Então esse é o diferencial, né? Que eu não vou falar coisas que vêm na minha cabeça. Não, eu vou falar coisas que eu vivenciei e que deram muito certo. E que, Ana, não, e se não der certo para mim? É que se não der certo para você, talvez esse não seja o seu momento, ou talvez você não tenha feito o movimento que você precisava ter feito, porque na nossa vida e na terapia, em tudo em si, é 50-50. O meu 50%, eu sempre falo antes de começar os processos, né? O meu 50% eu vou entregar mais que 100%, eu vou estar ali totalmente entregue. Mas e o seu 50%? Será que você vai fazer? A mentoria mesmo, toda sessão tem uma ação que a pessoa precisa fazer, precisa executar. E por que dá tão certo? Porque se a pessoa fizer, tem ações que a pessoa pensa assim, nossa, mas fazer isso não faz muito sentido. Só que faz. Porque cada pequena ação que a gente faça é uma peça do quebra-cabeça que lá no final vai fazer todo sentido, vai se encaixar e você vai pensar, meu Deus do céu. Tanto que na última sessão eu sempre mando para a pessoa todas as ações. Eu falo, estão todas as ações aqui. Se teve uma que você fez pela metade ou que você não fez, o que você deixou de fazer, revisita e faz, porque isso faz toda a diferença. Isso vai fazer toda a diferença no resultado que você vai ter. Então nós precisamos fazer o nosso movimento também. E o último passo desse despertar espiritual, vocês não, eu tô vendo, vocês não estão contando pra mim quais os passos vocês se identificam, hein? O último passo é as pessoas, depois de tudo isso, elas passam a entender os sinais, né? Teve toda essa busca. Lá no início, um dos primeiros é já começar a questionar algumas coisas, tem a parte da intuição, será que faz sentido, será que não faz? E quando chega aqui no 10º passo, você vê que faz sentido. Você vê que sim, os sinais começam a ficar muito claros e a gente consegue começar a perceber que nós não estamos aqui por acaso, que as coisas todas estão interligadas, que as coisas todas fazem sentido e que nada, é aquela frase que diz, né? Uma folha não cai da árvore sem a permissão. E é exatamente isso. A gente começa a entender que nós estamos de fato aqui por algo maior, por uma missão maior, e que nós precisamos olhar para isso.
né? E esses sinais, eles começam a fazer cada vez mais sentidos na nossa vida. E a gente começa a entender esses momentos, como o momento que eu passei lá no final do ano, que foi um momento foi muito doloroso, mas a gente passa a olhar para isso como mais um aprendizado, mais uma etapa da evolução, mais uma enorme camada que se desprendeu. E inclusive essa camada que se desprendeu ali em 2023 foi o maior boom para o meu despertar espiritual, para essa conexão que já era algo que eu buscava há muito tempo, mas que eu não conseguia acessar. Deixa eu só contextualizar rapidinho aqui para quem não está entendendo o que aconteceu lá em outubro de 2023. Eu revisitei uma das minhas maiores dores, que era o abuso, porque eu sofri uma forma de abuso de uma pessoa através de uma mensagem, uma pessoa que eu não conhecia, um cara me mandou uma mensagem totalmente nojenta, né? E aquilo me paralisou, me colocou de cama mesmo. Eu acessei várias dores, vários traumas, e eu fiquei de cama, e foi muito, muito, muito doloroso. E por isso que eu falo sempre que todas as terapias, elas são complementares. Não é porque você faz um tipo de terapia que você não vai buscar ajuda em outro, não. Todas as terapias são complementares e todas ajudam de alguma forma. E eu busquei ajuda e consegui tirar essa camada, e isso fez com que eu me conectasse muito mais forte com a minha espiritualidade, porque era um bloqueio muito grande que eu tinha. Porque eu, de fato, sabia da existência, já tinha vivido várias experiências, mas eu não conseguia, eu duvidava muito, né? Eu não conseguia mergulhar de cabeça. Eu duvidava muito da espiritualidade. Porque, pensa comigo, né? Como que Deus, como que a espiritualidade, como que tudo isso permite que uma criança seja abusada? Como que isso é processado no inconsciente de uma criança? Como que a pessoa lida com isso, né? E eu já havia vivenciado muitos milagres, digamos assim. Só que em algum ponto da minha memória eu não conseguia, sabe, vivenciar isso mesmo. Poxa, não é exatamente isso. Não fazia sentido, alguma coisa não fazia sentido. E eu, quando comecei a utilizar a ferramenta que eu vou apresentar para vocês amanhã, então estejam aqui porque amanhã eu vou apresentar para vocês essa ferramenta maravilhosa. Quando eu comecei esse processo com essa ferramenta, eu pedia muito essa conexão. Eu comecei a trabalhar com ela justamente porque eu queria essa conexão, era algo que eu pedia. E para eu acessar essa conexão, eu precisei viver aquela dor, porque era o que me afastava. Era o que me afastava da minha conexão. E hoje, o que é que te afasta da sua conexão com a espiritualidade? Quais desses estágios você já passou? Ou será que você não precisa começar lá pelo primeiro, começar questionando? Porque nós precisamos olhar para tudo isso. Nós viemos aqui de passagem, mas não a passeio. Essa frase está muito forte em mim nesses últimos dias. Nós não estamos aqui a passeio, nós precisamos começar a olhar para tudo isso. Nós precisamos começar a trilhar, nem que seja em passos curtos, mas a gente precisa trilhar o nosso caminho espiritual. De alguma forma, de algum modo, nós precisamos nos conectar com o que faça sentido. Nós precisamos viver uma vida com sentido, né? Chega de viver só na dor, ou chega de viver só no automático, ou chega de viver achando que tá tudo bem, sendo que não está. Sendo que você acorda, até um vídeo que eu compartilhei esses dias, acho que foi esse final de semana, você acorda esperando a vida acabar, esperando o final de semana chegar, esperando as férias, esperando o feriado. Não é pra ser assim. Nós precisamos estar aqui com um foco no agora, vivendo agora, vivenciando o agora. Precisa fazer sentido. E a gente só consegue encontrar o sentido quando a gente para de projetar tudo fora e começa a olhar pra dentro. Aí a gente precisa fazer esse movimento. E eu quero dizer que eu estou muito feliz de 2 meses depois estar aqui com uma energia totalmente diferente.
daquela última live que foi muito dolorosa pra mim, muito dolorosa, de estar aqui conseguindo falar sobre algo que, eu fico até emocionada, porque era uma busca muito grande. E eu posso dizer que tô com orgulho, sabe? Orgulho porque eu não desisti. Eu pensei em desistir. Juro pra vocês que não foi fácil. Não foi fácil, mas vale muito a pena. Vale muito a pena. E eu estou aqui pra dizer que estou aqui. Contem comigo pra auxiliar vocês em todos esses passos. Porque eu tive também essa ajuda. Eu tive quem me pegou pela mão e quem me auxiliou em trilhar, em caminhar, em dar esses passos. Porque sozinhos a gente fica totalmente perdido e a gente começa a buscar em várias fontes de vários lugares e quanto mais a gente busca, mais atordoado a gente fica. Então a gente precisa encontrar alguém que faça sentido para nós e que nos ajude. E eu estou aqui para dividir essa jornada com vocês, para compartilhar não só as alegrias, mas as minhas dores também, né? Porque eu sou humana e eu passo também, eu vivencio o processo assim como vocês. E eu espero que essa live tenha feito sentido para você. E se você conhece alguém que esteja passando por algum desses estágios do despertar, encaminhe essa live para a pessoa, talvez faça sentido para ela, talvez seja contribuição para ela também. E me contem aqui, fez sentido para vocês? Vocês estão passando, vivenciaram algum desses estágios, dessas etapas? E fica mais uma vez o convite, né, para vocês estarem aqui amanhã comigo, que eu vou dividir com vocês essa ferramenta e eu vou colocar de novo aqui a nossa música, porque até a música ela faz parte desse processo, porque nós precisamos buscar esse algo novo na nossa vida, nós precisamos vivenciar esse novo na nossa vida e tem várias formas de nós vivenciarmos isso, né? E uma delas é já começar a prestar atenção até nas coisas que a gente escuta. O que você está escutando hoje? Qual é a comunicação que você está colocando na sua mente, na sua memória? Porque tudo isso faz parte. Como que você quer um relacionamento maravilhoso e saudável se você só escuta música de sofrência, se você só escuta música de chifre, de dor, de não sei o que? Não atrai. Não conecta, não faz sentido. Então, tudo precisa estar conectado, tudo precisa estar em sincronia. Então, comece a prestar atenção nas conversas que você tem, com quais são as pessoas que você divide a sua vida, que você divide as coisas, que tipo de programas você assiste, porque tudo isso vai interferir no seu processo. Tudo isso vai interferir. Ok? Então, pessoal, muito, muito, muito obrigada. Agradeço vocês de coração por estarem aqui até agora, por terem acompanhado tudo isso. Eu agradeço mesmo. E me despeço agora de vocês. Espero vocês aqui amanhã, ok? Combinado? Um beijão e qualquer coisa vocês podem me chamar, que eu estou à disposição para nós conversarmos, para nós trocarmos, porque tudo é aprendizado, tudo é evolução, tudo vem para agregar, né? E muitas vezes nós temos dúvidas que parece ser besteira, a gente fala, não, nem vou falar sobre isso, não vou questionar, não vou perguntar, não. Né? Toda pergunta, ela nos leva para um próximo estágio, então pergunte, se você tem dúvida de algo, pergunte, questione, porque isso faz parte do processo e vai te ajudar muito, ok? Um beijão, então, desejo muito que vocês vivam coisas novas. E se vocês precisarem de ajuda na caminhada, eu estou aqui à disposição, ok? Um beijão e fiquem com Deus.